Seção 8ª. Das comissões. Artigo 44. Na composição das comissões, constituídas na forma do regimento interno, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos, ou dos blocos parlamentares com assento na Casa. Artigo 45. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos vereadores, para apuração de fato determinado, e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Seção 9ª. Das deliberações. Artigo 46. As deliberações da Câmara Municipal serão tomadas mediante 2 discussões e 2 votações com o interstício mínimo de 24 horas. Parágrafo único. Os vetos e os requerimentos terão uma discussão e uma votação. Artigo 47. A discussão e a votação da matéria constante da ordem do dia serão realizadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Casa. Parágrafo 1º. O voto será público e aberto. Parágrafo 2º. Dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Inciso 1º. A deliberação sobre as contas do município contra o parecer prévio do Tribunal de Contas. Inciso 2º. A destituição de componente da mesa. Inciso 3º. A representação contra o prefeito municipal. Inciso 4º. A aprovação de emenda à lei orgânica. Inciso 5º. A aprovação de proposta para mudança do nome do município. Inciso 6º. A aprovação do regimento interno da Câmara Municipal. Inciso 7º. A aprovação do Plano Diretor de Curitiba. Parágrafo 3º. Dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Inciso 1º. A rejeição do veto do prefeito. Inciso 2º. A mudança de local de funcionamento da Câmara Municipal. Inciso 3º. A aprovação de leis complementares. Artigo 48. Salvo disposição em contrário desta lei orgânica, as deliberações serão tomadas por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta dos vereadores. Artigo 49. Será nula a votação, que não for processada nos termos desta lei. Seção 10. Do Processo Legislativo. Subseção 1ª. Disposição geral. Artigo 50. O processo legislativo compreende a elaboração de: Inciso 1º. Emendas à lei orgânica. Inciso 2º. Leis complementares. Inciso 3º. Leis ordinárias. Inciso 4º. Decretos legislativos. Inciso 5º. Resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação de leis. Subseção 2ª. Da emenda à lei orgânica. Artigo 51. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2º. Do prefeito. Inciso 3º. A população, subscrita por 5% do eleitorado do município. Parágrafo 1º. A lei orgânica não poderá sofrer emendas na vigência de estado de sítio ou estado de defesa, ou ainda no caso de o município estar sob intervenção estadual.
Parágrafo 2º. A proposta de emenda será dirigida à mesa da Câmara Municipal e publicada no órgão interno da Casa, no órgão oficial do município e em jornal da capital de grande circulação. Parágrafo 3º. A proposta de emenda será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada, se obtiver 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal, em ambos os turnos. Parágrafo 4º. É assegurada sustentação de emenda por representante dos signatários de sua propositura. Parágrafo 5º. A emenda fica sujeita a referendo facultativo, que será realizado, se requerido no prazo de 60 dias, pela maioria dos membros da Câmara, ou por 5% do eleitorado do município, ficando a promulgação sob condição suspensiva. Parágrafo 6º. A emenda à lei orgânica aprovada será promulgada pela mesa da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 7º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Subseção 3ª. Das leis. Artigo 52. A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos, mediante iniciativa popular, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Artigo 53. São de iniciativa privativa do Executivo, entre outras previstas nesta lei orgânica, leis que disponham sobre: inciso 1º. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do município, e aumento de remuneração dos servidores. Inciso 2º. Servidores do município, seu regime jurídico, planos de carreira, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 3º. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos e entidades da administração municipal. Inciso 4º. O Plano Diretor de Curitiba. Parágrafo 1º. O prefeito, havendo interesse público relevante devidamente justificado, pode solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, desde que esta lei orgânica não estabeleça os prazos para deliberação da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, se a Câmara Municipal não se manifestar em até 45 dias sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia, suspendendo-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo anterior não corre no período de recesso da Câmara Municipal, nem se aplica aos projetos de código. Artigo 54. O projeto de lei, que implica em despesa, deverá ser acompanhado de indicação das fontes de recursos. Parágrafo único. Não é admitido aumento de despesa prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa privativa do prefeito, ressalvadas as emendas aos projetos previstos nos incisos 1º e 2º e 3º, do artigo 125, desta lei orgânica, observado disposto no artigo 129. Inciso 2º. Nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Artigo 55. A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, poderá ser exercida por 5%, pelo menos, do eleitorado. Artigo 56. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente pode constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, ou de 10% do eleitorado do município. Artigo 57. Concluída a votação, a Câmara Municipal, no prazo de 10 dias, enviará o projeto de lei aprovado ao prefeito, que, aquecendo, o sancionará.
Parágrafo 1º. Se o prefeito julgar, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a assento agudo total, ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara Municipal os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito implicará em sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão única, dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos integrantes da Câmara Municipal, em votação pública e aberta. Parágrafo 5º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, que não flui durante o recesso da Câmara Municipal, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Parágrafo 6º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada pelo prefeito, dentro de 48 horas, nos casos dos parágrafos 3º e 6º, o presidente da Câmara Municipal a promulgará, e, se este não o fizer, em igual prazo, competirá ao vice-presidente fazê-lo. Parágrafo 8º. No caso de veto parcial, a parte de projeto de lei aprovada com a rejeição do veto, será promulgada sob o mesmo número da lei original, e só vigorará a partir da publicação. Artigo 58. A elaboração de resoluções e decretos legislativos obedecerá ao disposto no regimento interno da Câmara Municipal.